Eu percebo que uma das coisas que mais entristece o nosso coração é o fato de nós olharmos para Deus, olharmos para Jesus, para Sua palavra, e nós percebemos que não conseguimos atingir aquele padrão que Deus espera de nós. Você está me entendendo? Você também passa por isso? Quando eu leio a palavra, é como se fosse um espelho, e às vezes o que eu vejo nesse espelho eu não gosto. Eu olho para a minha própria vida, eu olho para o meu coração que é tão impuro, e eu fico triste, e a gente se entristece, porque a gente gostaria de ser cristãos melhores. Não é assim? Pode reparar na sua vida. Os maiores sofrimentos que você tem é justamente por isso. Talvez você tenha um temperamento difícil, e ao mesmo tempo você olha para Jesus, Jesus perdoando, Jesus tendo paciência, Jesus, Ele demonstrando misericórdia, quando você gostaria de devolver na mesma moeda. Isso tudo nos entristece, porque Jesus é tão diferente de nós. Só que a Bíblia nos traz uma promessa. E lá em Gênesis capítulo 17, o versículo 1, Deus falou para Abraão o seguinte: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Deus estava falando: Abraão, se você andar comigo, você vai ter uma vida perfeita. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Como podemos ter um coração perfeito? E eu sei que você agora já está pensando aí: nossa, mas espera aí, coração perfeito? Eu não estou chegando nem nos 10%, calma aí. Só que eu vou te mostrar que o coração perfeito é o que a palavra de Deus exige de nós. E nós vamos ver que isso é possível. E eu vou te explicar como. Abre comigo lá em Mateus capítulo 5, o versículo 43 ao versículo 48. Olha o que Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Olha isso, irmãos, esse versículo pesa, hein? O versículo 48, portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu confesso que muitas vezes eu já li isso aqui, eu busquei entender, porque não tem cabimento Jesus pedir isso para nós. Então a primeira coisa que nós vamos ver é o que não é ser perfeito. Como eu disse para você, não é você viver uma vida totalmente sem pecado, porque a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 1, o versículo 8 ao 10, ela diz que se nós dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, porque Ele disse que nós somos pecadores, e nós enganamos a nós mesmos. Opa, aqui nós já temos um alívio, né? Porque ser perfeito não significa que você nunca mais vai pecar. E aqui Jesus disse então que nós seremos perfeitos. E o que será que Ele estava querendo dizer? É que quando você age com amor, principalmente com aquela pessoa que não merece, aquela pessoa que te deseja o mal, ou que até mesmo te prejudica a sua vida, e você demonstra amor a ela, aí Jesus falou: aí vocês vão ser perfeitos, porque o Pai Celestial, Ele é assim: sejam perfeitos como o Pai Celestial é. Porque Deus é assim. Na cruz, Jesus orou pelos que os mataram ali, aqueles que os crucificaram, mesmo sem Ele fazer nada de errado. E o pior sentimento que existe é o da injustiça. Você pagar por uma coisa que você não fez. É a maior dor que existe. E Jesus naquele momento ainda assim orou, porque Jesus, enquanto esteve aqui, Ele viveu em carne, mas Ele estava totalmente conectado com o Pai.
E não tem como você perdoar totalmente de coração sem ter muito amor de Deus na sua vida. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos discípulos. Os discípulos estavam morrendo de medo porque eles estavam sendo perseguidos. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E ele disse o seguinte, no versículo seguinte, ele disse: perdoem como eu os perdoei. Olha isso, irmãos. Jesus estava mostrando, sem o Espírito Santo vai se tornar extremamente difícil. Você precisa do amor de Deus que é derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Então Jesus estava falando justamente isso, que a gente deve ser perfeito. E não somente Cristo, mas Paulo também, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 28, Paulo disse assim, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Olha isso, Paulo, ele gastava toda a sua força, sua energia, sua sabedoria, porque ele queria ver toda pessoa, todo crente, todo cristão perfeito em Cristo. Lá em Tiago capítulo 3, o versículo 2, eu sempre lembro desse versículo, e eu acho que você devia lembrar também. Tiago capítulo 3, coloca na tela aí, o versículo 2, olha o que diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Olha isso, todos nós, irmãos, tropeçamos de várias maneiras, não tem como fugir disso. Nós estamos ainda agarrados nesse corpo de morte, esse corpo de pecado. Enquanto estivermos aqui na terra, não adianta nos iludirmos com uma vida 100% perfeita. Mas ele disse o seguinte: se o homem guardar as suas palavras, pensar muito bem antes de falar, essa pessoa é aquela que fala pouco, não critica, não faz fofoca, sabe, não faz calúnia, essa pessoa então é perfeita, e ela consegue também dominar todo o seu corpo. Então, deixa eu te explicar uma coisa muito importante. Toda vez que você ler a palavra perfeito na Bíblia, na verdade ela significa uma pessoa madura, significa uma pessoa íntegra, uma pessoa perfeita de acordo com Jesus, de acordo com Paulo, de acordo com o próprio Deus, quando ele falou para Abraão, significa maduro, íntegro. Amém? Então, que isso fique muito claro aí para você, porque é sobre isso que nós vamos falar. Porque as pessoas geralmente, elas julgam uma perfeição pelas coisas externas, por aquilo que elas veem. Nossa, aquela pessoa é muito acima de mim, porque olha o que ela faz. Só que Deus, ele julga pelas intenções do coração. Então Deus é diferente do homem, o homem vê a aparência. E quando Deus então foi escolher um rei para Israel, porque o povo de Israel estava sofrendo muito nas mãos de um rei chamado Saul, e Deus precisava levantar alguém que fosse segundo o seu coração. Então ele enviou o profeta Samuel para ir até a casa de um homem chamado Jessé, e o profeta Samuel, ele foi lá para ungir. E eu queria ler com você 1 Samuel capítulo 16, o versículo 6 e o versículo 7. Olha o que diz: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Então, quando Samuel ele chegou naquela casa, foi apresentado um dos filhos de Jessé, chamado Eliabe. Na hora ele pensou: tem certeza, é esse cara é perfeito, meu. Olha, o cara é guerreiro, homem de guerra, forte, inteligente. E aí de repente o Espírito Santo falou com o profeta Samuel: olha, toma cuidado, não é ele. Viu? Presta atenção numa coisa, Deus vê o coração, Deus não vê a aparência. Então, quando já não havia mais a quem escolher ali, porque todos os irmãos Deus rejeitou, não eram eles. Então o profeta Samuel perguntou: mas tem mais alguém aqui nessa casa? E o pai então, o Jessé, falou: tem um menino, ele está lá cuidando das ovelhas, é o menor aqui da casa, né?
Talvez ele tenha falado, mas aquele lá eu acho que não vai ser não, porque se esses aqui não foram, certeza que aquele não é. Então ele mandou chamar. E quando Davi chegou, na hora, o Espírito Santo revelou para ele: é ele, é esse menino aí, que ninguém dá nada para ele. Eu escolhi ele para ser o rei de Israel. Amém? Tem pessoas que olham para nós, não dão nada para nós, mas Deus, Ele está só esperando o momento certo de te exaltar, de Deus fazer a obra na sua vida. Basta que você seja como Davi. Amém?